Ministério Público Estadual se reuniu com órgãos federais, estaduais e municipais para discutir estratégias de atuação na área de segurança alimentar no Rio Grande do Sul. A Operação Leite Compensado constatou que água e produtos químicos eram adicionados ao leite durante a produção e o transporte. A investigação também comprovou a venda de produto impróprio para o consumo. Já a Polícia Federal desmontou um esquema de corrupção na fiscalização da carne em frigoríficos de Santa Catarina, Goiás e Paraná. Funcionários do Ministério da Agricultura receberiam propina para liberar carne sem passar pela devida análise. Mais de 30 servidores foram presos e países que importam o produto do Brasil suspenderam o embarque. Este é o tema do quadro Direito em Pauta de hoje. Boa noite, professor Paulo Regis. Boa noite, Vives. Sempre uma honra estarmos juntos aqui tratando de mais um tema jurídico. Verdade, temos nossos convidados especiais hoje. Sem dúvida. Hoje nós vamos contar com a nossa coordenadora do curso de Direito, a nova coordenadora do curso de Direito do campus de Canoas, professora Alessandra Mizuta de Brito. E, como sempre, nosso professor Jorge Trindade, professor de Psicologia Jurídica, também do curso de Direito aqui de Canoas. Bom, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, tocaram em algo sagrado, pelo menos para os gaúchos, né? Para todo brasileiro, mas os gaúchos em especial na carne, quando fala do nosso churrasco, mas também do leite, que desde pequeno, né, as vovós incentivavam, tem que tomar o teu copo de leite. Gente, professora em especial, né? Seja bem-vinda. Nas duas ações, as irregularidades vão desde o uso de produtos químicos para mascarar, no caso da carne, né, vencida ao excesso de água, por exemplo, no caso do leite, para aumentar o peso do produto. Isso também aconteceu nos frangos, né, no frango. Quais são as responsabilidades das empresas e dos seus dirigentes diante dessas irregularidades? Bem, boa noite, Bives, boa noite, professores Jorge Trindade, Paulo Regis. É um prazer participar do programa. Bem, existem, na verdade, dois níveis de possíveis responsabilizações. Então, nós poderíamos falar, por exemplo, em uma responsabilização administrativa, e nesse caso, o próprio Código de Defesa do Consumidor já tem ali algum regramento a respeito, mas nós temos também a legislação de crimes contra a ordem tributária, que daí sim preveria a possibilidade de uma penalização um pouquinho mais pesada. É claro que para essa segunda possibilidade haveria necessidade de uma comprovação um pouco mais robusta. Sim. Como nesse momento ainda se fala em investigações, nós ainda não estaríamos trabalhando especificamente com essa possibilidade. Nós dependeríamos realmente de realização de perícias e comprovações. Perfeito. Professor, a responsabilização, a prova, ela poderá ser realizada sem o contraditório, ou seja, essa prova que foi colhida nos frigoríficos e também na operação desenvolvida pelo Ministério Público Estadual, sob a coordenação do Ministério Público Estadual, quando a fiscalização ela visita uma empresa, seja de laticínios, seja um frigorífico, e colhe aquele produto que está ali, que teoricamente está fora das especificações técnicas, não haveria necessidade da contraprova? Aquela prova é suficiente? Não, na verdade, ela é submetida, sim, a um contraditório. Existe e deve haver, inclusive por um dever constitucional, a possibilidade de uma ampla defesa. As empresas, elas terão a possibilidade de realização de uma contraprova, até porque todas as relações, o que incluem essas relações de consumo, elas partem da presunção de boa-fé. Elas partem realmente da presunção de que todos estão agindo de acordo com aquilo que se esperam que elas façam. O inverso, ou seja, a má-fé nessa atuação, ela realmente deve ser comprovada. Sim. E é claro que essa prova, ela possibilita uma contraprova. Então, haveria, sim, a possibilidade da... Alguns laboratórios pertencem a uma rede de laboratórios que são credenciados. Então, para não haver diferenças metodológicas, se o Bives usa uma metodologia, o professor Jorge outra, evidentemente que nós poderemos não chegar aos mesmos resultados. Então, há necessidade de ocorrer uma harmonia, né, uma unidade metodológica.
E aí é que vem, então, a necessidade dessa contraprova, não é isso, professor? Perfeito, professor. Ah, isso bem. mesmo. Bom, eu quero voltar umas casinhas e inserir o professor Jorge Trindade na conversa. Professor, o que me chamou a atenção nessa questão de boa-fé, má-fé, a gente está falando de alimento, né? Isso vai direto no dia a dia, atinge o dia a dia das pessoas, a saúde das pessoas, né? Essa crença de que a gente está se alimentando e não ingerindo coisas que podem ser tóxicas, que podem causar algum malefício à nossa saúde. E aí eu fico perguntando, em cima da fala da professora, quando disse um pouco mais, né, as punições um pouco mais fortes, será que a nossa legislação ainda precisa se preparar? Porque é quase um terror. Eu vi isso nas gôndolas, eu relatei isso no final de semana, as gôndolas, pelo menos dos refrigeradores, onde estavam as carnes, eu estava junto com uma senhora. Aí ela olhou para mim, eu olhei para a senhora vai pegar? Não, porque se a senhora pegar, eu vou pegar também. Porque se a senhora não pegar, eu não vou acreditar nesse produto. Há um terrorismo agora no que a gente consome. E a gente está falando de saúde, de alimento. É que, na verdade, Bives, o que vai acontecendo com essa sequência de episódios, e o último que eu ouvi agora quando vinha para cá, é que foram detectadas 7 marcas de azeite de oliva extra virgem que foram declarados hoje impróprios para o consumo humano. Nossa. Ou seja, eu estava até lembrando de uma recomendação do meu médico cardiologista, disse, olha, usa sempre que possível o azeite na salada. Sim. E a gente está pensando que está fazendo uso da melhor substância para a nossa saúde, quando, na verdade, podemos estar correndo o risco de estar consumindo algo impróprio. Pois bem, o que isso gera para nós, para os consumidores, para o dia a dia, para a professora, para o Bives, para as pessoas que trabalham aqui conosco, o professor Paulo Regis, uma grande insegurança. Nós perdemos a confiança. E essas relações de consumo, quando tratam da nossa saúde, estão baseadas na confiança, na certeza de que aquele produto é salutar. Ora, quando nós perdemos essa certeza, o que se generaliza na população? A insegurança, o medo. Tu usaste a palavra terrorismo e eu me lembrei da palavra pânico. Daqui a pouco as famílias, as crianças, nós nas famílias, as pessoas idosas, estão em verdadeiro estado de pânico porque não sabe se aquele produto é um produto saudável ou se é um produto perigoso. Aí a importância dos meios de comunicação social, do esclarecimento que os professores fazem aqui, justamente para que a informação seja correta e não gere, dê a informação necessária, mas não gere esse verdadeiro estado de pânico entre as pessoas. Eu vou explicar por que eu usei a expressão terrorismo, porque isso é uma tática e as pessoas devem saber que hoje com as redes sociais pode haver, na verdade não há, pode haver a má intenção de algumas marcas em, por exemplo, disseminarem boatos, né, pelas redes sociais. Olha, fulana de tal comeu tal marca e não passou bem. E aquilo se reproduz hoje numa velocidade muito grande, né, coloca um terror no consumidor, e algumas marcas que até mesmo não foram citadas e outras que não foram comprovadas, podem passar. E a gente tem que lembrar que essas marcas também empregam gente, né, pessoas, trabalhadores. Então há um pânico, como disse o professor, que pode ser usado junto à expressão terrorismo, ou seja, pode ser colocado numa intenção extremamente cruel, má, com uma intencionalidade que pode se reverter até mesmo em lucro. E o consumidor? Ou seja, o direito do consumidor de comprar um produto que esteja dentro das normas técnicas. A Constituição não protege o direito do consumidor, professor? Protege, sim. E esse não é um direito fundamental de todo brasileiro de consumir um produto que tenha garantia, um produto que seja sadio? Perfeitamente. Na verdade, iríamos, inclusive, além, né, professor, o próprio direito fundamental à saúde, já que nós estamos lidando, inclusive, com a possibilidade de estarmos consumindo um produto que pode desencadear um problema de saúde, eventualmente, né? Mas é importante lembrar, é claro que isso exige uma atenção, mas é importante lembrar que o bom senso, ele também
caberia nesse momento. Sim. É claro que existe um receio no momento de realizar a aquisição de uma carne nesse momento, mas o bom senso ele é recomendável, né? Claro, a gente observa nas gôndolas as carnes que apresentam de repente alguma característica de alteração, enfim, é claro que o bom senso ele continua sendo necessário. Comprovado nesse caso, professores, o consumidor pode acionar, por exemplo, com um dano, algum tipo de dano moral, por exemplo, algum problema relativo a isso. Olha, eu consumi o produto e não fui trabalhar durante um mês. Salmonela foi acusada num dos produtos, né? Passei por esse processo. Se isso pode ser comprovado... O prejuízo que ele sofre, o prejuízo pode que ele gerar sofre dano material e, além disso, o moral. Sim, lembrando que, como nós comentávamos antes, a respeito da boa-fé, isso exige uma comprovação. Sim. É claro que o Poder Judiciário socorre, ele está aí para isso, mas ele exige realmente uma comprovação, inclusive da causa e efeito. Sim. Não é? Bom, você pode participar, alô você, você aí de casa, você pode participar pelo 998... Ah, não, já ia falar o da rádio. 995-2374, é isso? 9? Tá faltando alguma coisa. 88. 995-88-2374. Eu estou ancorando o cafezinho na semana, eu tenho que ficar chamando o telefone da Rádio Mix também, que é o 998-90-1071. Mas vamos aqui para a Ubra TV. 995-88-2374. Você utiliza o WhatsApp, manda a sua pergunta e o seu questionamento a partir de agora. Mas, Bives, nós temos um assunto que é complexo. O cenário nacional está na mídia, veiculando notícias de que o Brasil está prejudicado. Por quê? Porque as importações estão sendo reduzidas, nós vamos ter problemas com a carne. E que o presidente da República disse recentemente, declarações dele, que o alarde provocado pela Polícia Federal causou embargo econômico ao Brasil. E diz mais, que em 2016, o Brasil importou 1,5 bilhão em carne. E que agora nós estamos ameaçados de algum prejuízo. Ok, o ministro da Agricultura sai na mesma linha. A palavra mágica que acabamos de mencionar é não causar pânico. Agora, senhor telespectador, é risível essa situação. E me permita, recentemente, dados da Procuradoria da Fazenda Nacional, nesses dados aparece como o primeiro devedor da Previdência Social no valor de 1.837 bilhões, nada mais, nada menos do que o frigorífico JBS. Sim. É risível. Esse dado é impactante, professor Paulo Regis. Que nós estejamos preocupados, nós estamos preocupados que o Brasil não poderá não lograr importações, o que sem dúvida vai gerar problemas no mercado, vai gerar baixa arrecadação tributária, vai gerar problemas de emprego, mas ao mesmo tempo a Presidência da República tolera que o primeiro devedor da Previdência Social seja um frigorífico. Isso nos remete imediatamente à questão da qualidade. Sem Como dúvida. que alguém que não está cumprindo com as suas obrigações em relação ao poder público, nessa dimensão que o professor Paulo Regis nos coloca, como esse alguém, ou essa empresa, essa entidade, seja qual for, vai estar cumprindo com as suas obrigações com o pequeno consumidor? Verdade. E aí eu acrescento o seguinte, na verdade, é uma pergunta, a professora Alessandra. Como fica a responsabilidade empresarial nesse aspecto? Como eu colocava, existe então a possibilidade, após uma comprovação, inclusive de detenção, não é? É claro que essa detenção ou a possibilidade dela dependeria realmente de uma prova exaustiva, de que de fato houveram todas essas adulterações, enfim, ou todos esses problemas que estão sendo apontados, então, na carne nesse momento. Mas, desde logo, já se poderia falar a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Isso seria possível?
Bom, a gente tem uma participação da Helena, professor Jorge Trindade. Eu estou começando a ficar preocupado, aqui, professor. A Helena diz o seguinte, seja bem-vinda, Helena. É do bairro, pode me repetir aqui? Planalto, muito bem. A Helena diz, eu e o meu genro adoramos azeite extra virgem e está fazendo mal, pois gosto de cuidar da saúde, assim como o professor Jorge Trindade, e por causa da academia também tem esses bons hábitos. Ainda bem que não gosto de carne. Pelo menos a carne não vai fazer mal a Helena, mas me chama a atenção que ela entendeu o seu temor. Exatamente. Né? O seu alerta. Outro dia as pessoas conversavam, brincavam, até no Face se via algumas pessoas que costumeiramente consomem carne estavam dizendo, não, viramos veganos. Vegetarianos. Vegetarianos. Então, isso é a questão, e isso me lembra muito o sociólogo Bauman, Sim. falecido recentemente, que apontou que a nossa sociedade é uma sociedade das incertezas. Verdade. Né? Uma sociedade líquida, onde outrora nós tínhamos segurança, certeza pela tradição, né, das coisas. Hoje, no mundo, em geral, nós estamos vivendo por períodos de inseguranças. Verdade. E, entre elas, agora, as de natureza também alimentar. No meu tempo de criança, e que não faz muito tempo, Foi ontem, o senhor Paulo Regis. Foi ontem. Foi ontem. O senhor é jovem há mais tempo, só isso. Jovem há mais tempo, tá muito bom. Nós ouvimos que o leite era importante para a criança. Sagrado. Né? Hoje se entrega um leite adulterado. Se não fosse essa ação do Ministério Público, Sim. capitaneado pelo Ministério Público, essas empresas no Rio Grande do Sul estariam distribuindo leite sem as mínimas condições para o consumo. Ou seja, nós somos enganados. O consumidor, ele é enganado. E nós estamos preocupados com as importações. Evidente, nós não podemos ser tão radicais, nós temos que ter uma posição equilibrada. Isso afeta, sem dúvida nenhuma, que afeta a questão tributária, o emprego, a garantia de emprego, mas nós temos um direito fundamental à qualidade de vida, à saúde. Aliás, ele não pode nem ser alterado por emenda constitucional, Sim. porque tem uma garantia na Constituição que impede a mudança. E nós, quem somos nós, consumidores? Nós somos a parte mais fraca, não é assim que se diz em matéria de direito consumidor? Ele é a parte mais fraca, mas a parte mais fraca não tem voz. Se o senhor, telespectador, relembrar, coisa de poucos dias, a maneira jocosa como os dois produtores falavam a respeito do leite, o que eles colocam no leite? De água, a coisa pior, né? Soda cáustica, enfim. A gente está chegando ao final da nossa conversa, infelizmente poderíamos falar muito mais a respeito do assunto, porque preocupa a todos. Claro. Né? Eu não entendo de direito, né? Não sou um jurista, mas bebo leite assim como o senhor. Nesse momento somos iguais. Mas o que me chama a atenção... Eu também não entendo nada, eu estou sempre aprendendo. Ah, tá bom. Então vocês vão me ajudar agora. Isso é uma reflexão que só vocês podem fazer nesse momento. Ontem nós recebemos um superintendente da Secretaria de Agricultura, ou melhor, ligado ao Ministério da Agricultura. E ele nos relatou o seguinte, de que houve uma transformação nesse processo em que eles só poderiam, antigamente, pelo Ministério da Agricultura, atuar na esfera administrativa. A partir do ingresso do Ministério Público junto na ação com a Polícia Federal, e tudo mais, é que houve um endurecimento, ou pode haver um endurecimento nessa punição. Essas transformações que acontecem, essa quebra de confiança que o professor Jorge Trindade lembrou, isso pode acarretar em mudanças na nossa legislação a partir disso? Vocês acreditam que isso pode acontecer imediatamente ou ainda a gente precisa tomar mais sustos aí para poder movimentar essa legislação, ou deveríamos movimentar essa legislação? Por favor. Na prática, só rapidamente, na prática, nós falamos em incertezas e inseguranças, Sim. Mas o Ministério Público é um órgão absolutamente credível nessas ações e pretensões que vem, nessa fiscalização que o Ministério Público vem demonstrando, de maneira que isso conforta, por um lado, a população, Sim. de que nós temos mecanismos de proteção hoje. Né? A lei, evidentemente, vai acompanhando, vai sempre a reboque das circunstâncias sociais. Mas, não obstante os instrumentos legais, a população pode ter absoluta segurança e confiança de que nós temos, sim, órgãos de alta credibilidade e de padrão
científico de avaliação e de produção de prova, que é o órgão do Ministério Público. Eu vou encaixar com essa pergunta, professor Alessandro. Olha, adoro o programa, é a Gabriela, né? Mas tinha uma outra ali também, né, Guilherme? Já colocou no ar aquele, porque ele, por exemplo, como é que é o nome do telespectador, Guilherme, o anterior? Ele estava completamente descrente do Brasil. Nada funciona, o Paulo, né? Seu xará, professor. Então, estava completamente descrente, olha, nada funciona no Brasil, né? A corrupção. Esse é o meu medo, né? De que a legislação, ou já depois desse testemunho, da gente ter certeza que as coisas funcionam sim. E esse é um aspecto dessa operação, né? Sim, tinha alguém fiscalizando quem fiscaliza. E a Gabriela diz o seguinte, para encerrar, lá de Guaíba, seja bem-vinda, Gabriela. Adoro o programa, principalmente os debates, como foi mencionado, o presidente falou que foi feito um grande alarde, mas me pergunto, foi pago propina para os fiscais serem mais rigorosos, então? Foi pago para serem permissivos, né? O que é interessante, isso foi veiculado também na imprensa, ali era a Gabriela. Gabriela. Isto. Gabriela, 11 mil servidores federais no Ministério da Agricultura. E o número de pessoas que estão envolvidas nesse escândalo são 33. Então, evidentemente que nós não podemos generalizar, não é isso, professora? Claro, com certeza. Evidente que em todas as instituições existem problemas. Agora, nós não podemos generalizar. Evidente que no Ministério da Agricultura e em outros órgãos públicos federais, estaduais e municipais, existem pessoas maravilhosas, pessoas cumpridoras do seu dever. Então, na verdade, para 11.033... Esse número corrobora com o que o professor Jorge Trindade estava falando. A gente não pode perder a fé. Não, professora? Perfeito, com certeza. Muito bem, eu quero agradecer especialmente a presença da professora Alessandra, né? Desejar nessa nova gestão, podemos dizer assim, na coordenação do curso, boa sorte. Obrigada. Professores, Jorge Trindade, Paulo Regis, quinta-feira, temos um compromisso aqui. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado, professores. Muito obrigado.